Depois de amanhã é um feriado nacional em que se comemora a proclamação da República. República significa res publica, coisa pública, isto é, nós deixamos de, portanto, ser uma monarquia em que o imperador tudo podia, apesar de que era uma monarquia constitucionalista, entre aspas. Na verdade, a República foi proclamada para que o povo pudesse, de fato, estar representado nos poderes, tanto executivo, quanto legislativo, quanto mesmo no judiciário. Tanto é que o próprio processo, Vossa Excelência leu aí, de indicação de autoridade para o judiciário, passa exatamente pelo exame do Senado para poder dar exatamente a legitimidade para coadunar com o princípio constitucional que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Mas, senhora presidente, como pensar numa república, numa democracia, que aliás a democracia é a alma da república, se nós, enquanto nós tivermos eleições que não são claras, não são limpas, não são exatamente reflexo da vontade legítima do povo. Portanto, seja pelo abuso do poder da autoridade, quando um governador de Estado apoia ostensivamente um candidato a prefeito, por exemplo, nas eleições passadas, quando ele coage funcionários comissionados a irem para a rua fazer bandeiradas, a tomarem conta de comitês eleitorais, e o que é pior, além disso, vê-se que a forma de financiamento das campanhas é muito desigual, senadora Ana Amélia. Quem está no poder tem o poder de atrair essas doações, esses financiamentos, de todas as formas. Das formas as claras, legalmente, em que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica doa para a conta de campanha de um candidato X ou Y. E o que é pior, são as chamadas doações ocultas, senadora Ana Amélia. O jornal Folha de São Paulo traz uma matéria que diz assim: doações ocultas representam 70% da arrecadação. E o que é uma doação oculta? É, por exemplo, uma empresa qualquer, vamos dar um exemplo aqui da Delta, doa para um partido A, B ou C, e esse partido doa para o diretório ou para a conta de campanha daquele candidato, e aí não aparece na prestação de contas do candidato o nome da empresa. Então, olha a matéria. Candidatos eleitos no primeiro turno nas principais cidades do país obtiveram quase 70% de sua arrecadação por meio de doações ocultas. Se uma empresa doa de maneira oculta, qual é o objetivo? Se ressarcir dessa doação através da manhã de obras ou serviços públicos, ou até já passando o preço do que ela superfaturou em obras ou serviços. Ao todo, 34 prefeitos eleitos em capitais e municípios com mais de 200 mil eleitores arrecadaram 83 milhões de reais, 69% do total, com repasse de origem não identificada. Os dados constam na prestação de contas divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral. As receitas e despesas dos 100 candidatos que disputaram o segundo turno há 2 semanas ainda não terminaram de ser contabilizadas. Está falando aqui só do primeiro turno. Na doação oculta, a candidatura recebe repasses de direções partidárias ou de comitês financeiros dos partidos. O método, embora não proibido, ajuda a desvincular a participação de empresas em campanhas eleitorais, já que a entidade privada faz a contribuição para o comitê ou para o partido. Entre os que venceram o primeiro turno, há 5 casos em que quase toda a campanha foi custeada com doações ocultas. A recordista eleita em Boa Vista, a senhora Tereza Surita, deputada federal, que arrecadou toda a quantia da campanha dessa maneira. Toda a quantia arrecadada e que está na sua prestação de conta foi por doação oculta. Olha, senhor presidente, e aqui só há um equívoco.
é que fala aqui que venceram no primeiro turno. Essa candidata, ela não venceu no primeiro turno, porque lá na capital de Boa Vista não tem segundo turno. Ela venceu com 39% dos votos válidos, portanto não alcançou 40% dos votos válidos, e teve 31% do eleitorado, voto que poderia votar. Então, 69% do eleitorado não votaria nela. Mas, mesmo assim, vê-se que, além do que eu citei aqui, do abuso de poder do governador e da colocação da máquina da prefeitura à disposição, ainda assim, ela foi recordista no financiamento da sua campanha por doações ocultas. O que é oculto, senhora presidente, não poderia ser permitido. O que é oculto não é republicano. O que é oculto cheira mal, cheira a desonestidade. Nas maiores capitais, José Fortunati, reeleito pelo PDT de Porto Alegre, senadora Ana Amélia, do seu estado, o prefeito reeleito do PDT obteve 97,5% da sua arrecadação de modo oculto. Em Anápolis, Goiás, só R$ 600, ou dos 625 arrecadados por Antônio Gomide, estão identificados. Dos 35 eleitos em primeiro turno, nas maiores cidades, só os dados do vencedor em Caxias do Sul estavam indisponíveis. As doações ocultas também retratam o interesse da direção nacional dos partidos por certas disputas. As legendas aplicam recursos de seu caixa central em cidades que podem render mais dividendos nas eleições seguintes. O PSDB nacional, que tenta aumentar sua influência no Nordeste, enviou 3,2 milhões ao candidato eleito em Maceió, Rui Palmeira, que mesmo assim deixou uma dívida de R$ 1 milhão. Outro que deixou dívida foi o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda. Então, senadora Ana Amélia, vocês vão ver que os partidos têm que ter interesse na reforma política, mas não tem. Não tem porque tem esse mecanismo de verbas ocultas, portanto, verbas que não podem ou não querem ser claramente expostas. Por isso eu gostaria de, mais uma vez aqui, pedir aos colegas senadores, às colegas senadoras, que nós nos mobilizemos nesse período pós-eleitoral, porque depois, na ressaca do pós-eleição, as coisas terminam ou por se acomodar, ou por, vamos dizer assim, ficar numa briga judicial que não acaba. Nesse caso aqui das doações, é preciso esclarecer ao povo. Quando se fala em financiamento público de campanha, há uma certa reação da população quanto a tirar dinheiro público para financiar a campanha. Acontece que as campanhas já são financiadas com recursos públicos, só que de maneira corrupta, de maneira desonesta, porque é através dessas empresas que têm altos negócios com o governo federal, ou estadual, ou municipal, que as campanhas são financiadas. E será que alguém pode pensar que algum empresário seja tão bonzinho ao ponto de dar dinheiro do seu caixa para a campanha sem nada em troca? Ou já dá quando ele já tem saldo de obras superfaturadas ou de serviços superfaturados? Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que autorizasse a transcrição dessas duas matérias, uma da Folha de São Paulo e a outra da Folha de Boa Vista, lá da capital do meu estado, que dão conta disso, para mostrar a seriedade que é essa questão e a urgência que tem de nós tomarmos uma providência com relação ao financiamento público de campanha. Então, portanto, reitero o pedido de transcrição dessas matérias.